Boa noite, meu nome é Alisson Bione, sou aluno da turma de EDS da Nassau e nesse exato momento eu vou explicar um pouquinho sobre a unidade central de processamento. A unidade central de processamento, a CPU, na verdade ela é mais conhecida como processador. A CPU ou processador, ele é um chip, né, que é instalado na placa-mãe do computador, e esse chip ele é responsável pelo processamento de dados, que são guardados na memória RAM. Então, a memória RAM vai armazenar os dados e o processador vai processar os dados que estão sendo guardados na memória RAM. Então, tanto o processador quanto a memória RAM acabam trabalhando em conjunto. Faz um trabalho em conjunto com o outro. O papel do processador ele é de extrema importância nas interações de software, programas, abrir programas, enfim, porque ele processa justamente os dados. Então, por processar os dados, ele é o responsável por calcular e realizar tarefas que são determinadas por nós, usuários. Então, no mercado atualmente existem, sei lá, inúmeros processadores de gerações distintas e com entradas diferentes, dependendo do tipo de placa-mãe. É o que a gente chama de socket, né? Socket M4, por exemplo, para um processador do tipo Ryzen, que é o que está na tela nesse exato momento, ou que é mais usado frequentemente, que todo mundo conhece, que é o Intel, né? O famoso Intel, que usa o socket LGA. O processador ele é composto pela unidade lógica, unidade de controle lógica e aritmética, desculpa. A unidade de controle do processador é quem assume toda a tarefa de controle do processador, as ações que devem ser realizadas pelo computador, enfim, é ela que comanda todos os demais componentes da arquitetura. E é justamente essa unidade de controle que deve garantir a execução correta dos programas e a utilização dos dados corretos das operações. Então, a unidade de controle é como se fosse o cérebro do processador. Enquanto isso, a unidade lógica aritmética, a ULA, ela tem como principal função realizar os cálculos de funções lógicas e aritméticas. E além disso, lógico, ela também tem a missão de processar os dados efetivamente. A ULA é o lugar onde os dados são efetivamente processados. Já os registradores, eles são como se fossem um tipo de memória que ficam dentro da própria CPU, ou seja, dentro do próprio processador. E os registradores eles servem para armazenar os números de bits, de bytes, e também servem para armazenar informações e resultados que são gerados pela unidade lógica aritmética. Então, os registradores eles também podem ser conhecidos como memória de rascunho, justamente por isso, porque eles servem para armazenar esses números de bits, né, bem como essas informações que são geradas pela ULA. E além disso, há diversos tipos de registradores, né? São muitos registradores, mas assim, os principais que valem a pena citar são os registradores de buffer de memória, né? O MBR. Esse registrador, ele determina a quantidade de bits a ser enviada para a memória, o que é extremamente importante, porque ele vai fazer o papel de decidir se vai enviar menos bits ou pouco bits e mandar a quantidade certa para a memória. E tem o registrador de instrução IR, que contém a instrução propriamente dita sobre o que está sendo executado. Vai dar a instrução do que vai ser executado. Você vai executar o programa, então esse registrador ele vai dar instrução para a CPU, informando o que é preciso para executar esse programa, né? É, as sequências lógicas do software, do que vai se abrir, parte por parte. E é isso. Boa noite.